Este é o nosso lema deste ano que nós queremos abraçar, é um lema de crescimento, não é? Porque tudo o que é saudável tem de crescer, não é? Eu vejo dia a dia já quase a andar, não é? E vejo os meus netos também a crescerem e alguns também estão a crescer, às vezes mais para a frente do que para cima, não é? Mas isso é noutra fase da vida, não é? Eu estava a ler esta semana acerca disso, fiquei um bocado preocupado, não é? Mas pronto. Mas quando olhamos para o mundo à nossa volta, nós sabemos que o que deve ser esperado é o crescimento. O crescimento é o que é natural acontecer, não é? Há algumas doenças que podem vir e podem nos impedir de crescer, não é? Estava a ler acerca também desse assunto, que é curioso. Mas se não houver doenças, se não houver nada desfavorável, é expectável que o crescimento aconteça, não é? Na vida natural acontece isso. Nós esperamos quando colocamos uma pequena árvore que ela venha a desenvolver-se. Lembro-me quando nós trouxemos o Golias, pela primeira vez, ele veio à igreja para ser abençoado, mas eu acho que a bênção não chegou para ele, não é? O Golias é o nosso cão, não é? E ele vinha dentro de um bolso, não foi, João? Aqui do lado, não é? E era um cão assim mais ou menos deste tamanho, não é? Agora é um gigante. É natural o crescimento. E também espiritualmente deveria ser natural. Porque quando não há crescimento vai haver retrocesso. E eu sempre vejo na vida de muita gente que quando nós não crescemos com Jesus, nós vamos ser apanhados pelo mundo, apanhados pelo diabo e apanhados pela nossa carne. Então o meu desafio para ti, não é? E quando pensamos nesta ideia de crescimento, é que o crescimento é imprescindível que aconteça. Porque se não for acontecer, nós vamos ser atropelados na vida. Há muita gente que não vai realmente na sua caminhada com Deus, tem muita agitação, mas tem pouco proveito. É como que quando uma carocha cai e vira ao contrário e mexe as patas dela, não é? Ela mexe muito, mas não vai lá nenhum. E há muitos cristãos que parece que têm vida, estão muito envolvidos a fazer muitas coisas, mas não estão a crescer. Então nós queremos falar durante este ano e nestas próximas também semanas, vamos falar de uma forma mais específica acerca de crescermos no amor, na fé e no serviço focado em Jesus. E porquê? Porque verdadeiramente Jesus tem que ser a nossa grande motivação na nossa alma. E a carta que vamos apanhar, o versículo que escolhemos, encontra-se lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3. É curioso, quem conhece um pouco as Escrituras reconhece que nas cartas de Pedro há muitas reminiscências dos seus encontros com Jesus. Há muito cheiro dos episódios que ele viveu com Jesus. Eu acho que este também é um desses episódios. E no capítulo 3, que nós hoje vamos ler, vai ser um pouco a história que nós temos, porque vamos terminar com este versículo 18, que é o versículo que nós temos como lema do ano. Mas quando nós lemos a primeira carta de Timóteo, a primeira carta de Pedro, nós sabemos que ela foi escrita principalmente por causa da perseguição e era um encorajamento para os cristãos. Mas nessa segunda carta, Pedro estava-se a debater com muitas falsas heresias, com um movimento de licenciosidade, porque as pessoas podiam fazer tudo o que quisessem. Parece os dias de hoje, não é? E dentro da igreja havia muito espírito assim, havia um espírito de falsas doutrinas, havia falsos profetas. E Pedro estava a ficar preocupado porque percebia um claro afastamento da fé verdadeira. Ou seja, havia pessoas que eram religiosas, iam às igrejas, mas que não tinham uma autenticidade da sua fé em Jesus. E daí que quando de repente nós lemos lá no capítulo 3 de 2 de Pedro, deixa eu ver se isto vai andar, andou, agora parou. Podes ajudar em cima, por favor? Ok. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas que vos convém ser em santo trato e piedade, e é interessante este versículo 12, diz, aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Cristo. Pedro levantou aqui um assunto muito querido na epístola, que era a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, Pedro estava a dizer, se Jesus está a voltar, como é que nós vamos viver a nossa vida? Nós não podemos viver as falsas doutrinas, não podemos ter um espírito de licenciosidade, ou seja, fazer aquilo que nós achamos bem, que nós nos sentimos confortáveis, não é?
como se nós fôssemos os nossos próprios juízes e Deus não fosse o nosso juiz. Mas aqui ele levanta uma expressão muito interessante, diz aguardando. Algumas versões dizem apressando. E esta aqui diz esperando ansiosamente. Ou seja, o desejo devia ser tão grande que nós estávamos a querer que Jesus viesse. E como é que nós podemos esperar ansiosamente a vinda de Jesus? Como é que nós podemos antecipar esta vinda de Jesus? Não é? Claro, primeiro, considerando a vontade de Deus para nós, o que Deus quer para a tua vida, buscando aqueles que estão perdidos, indo-te encontro a eles, vivendo uma vida santa e piedosa e tendo uma vida vigilante, ou seja, fazendo uma análise periódica da nossa caminhada com Jesus. Fazendo um check-up contínuo da nossa caminhada com Jesus. E eu penso que este terceiro capítulo surgiu de um episódio que Pedro passou com Jesus. Eu queria ir para esse episódio. Já falámos dele há pouco tempo atrás. Eu digo isto não porque me lembro, mas porque eu escrevo quando eu prego, não é? Porque a minha mente já não está a fazer algumas fintas de vez em quando. E decidi voltar a ele. Este episódio acontece depois da morte de Jesus e da sua ressurreição. Naquela altura em que Jesus já tinha feito algumas visitas aos discípulos e encontra-se quase já a despedir-se deles. E nesta altura, depois de terem comido, diz assim, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E lhe respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Mas quando fores velho, vais estender as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto para significar com que género de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois de falar assim, acrescentou-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, estava reclinado no peito de Jesus e lhe perguntara, Senhor, quem é o traidor? E vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? E respondeu Jesus, eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. É muito interessante este episódio. Eu acho que esta carta e este capítulo em particular, eu penso que teve muitas reminiscências deste episódio na vida de Pedro. Pedro foi muito tocado por isto. Porquê? Porque claramente Pedro percebeu algumas coisas que é fundamental. Que ele precisava de ser alguém em crescimento, alguém que estava a não olhar para os outros, mas alguém que estava a olhar para si mesmo. Porque, não sei se vocês se acham alto. Quem é que se acha que é alto? Comparado com quem? Não é? Se calhar às vezes nos comparamos com outros, sentimos muito pequenos, não é? Claro, alguns de nós olhamos, as pessoas que temos à nossa volta talvez pareçam mais pequenos, não é? Mas quando o nosso tema de comparação começa a ser outro, nós começamos a olhar de outra forma. E eu acho que Pedro tinha este grande problema que tantas vezes eu tenho, que é um dos grandes inimigos do crescimento, é a comparação. É não nos compararmos com os outros. O meu querido pai era perito nisto. Eu tive o privilégio ou a dificuldade de ter sido pastor dele durante vários anos. E foram 5 anos difíceis da minha vida. E o meu pai era perito de dizer assim, e os outros, e os outros, e os outros, não é? Eu penso que foi por isso que ele nunca cresceu muito na sua fé. Porque o seu foco estava nos outros, não estava em Jesus. E o nosso foco tem que estar em Jesus, não nos outros. Mas eu acho interessante que
este capítulo 3, não é, que é o último capítulo dessa segunda carta, ele tem aqui um versículo muito interessante, que é o versículo... Desculpa, mudei de livro e não era isto que eu queria. Que é o versículo... Nem sei ver se tem aqui nos dois apontamentos. Acho que sim. Está lá, não... Espera um bocadinho, está bem? Não? Está na Bíblia. Fala da graça de Deus, não é? Nós, por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis, e considerai como a salvação e a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado Paulo também nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi escrita. Mas não era este o versículo que eu queria. Mas versículo 18, sim. E crescei na graça, que é o último versículo. Esta crescer na graça é muito interessante, porque a graça de Deus... O que é a graça de Deus? O favor não merecido de Deus. O que Deus fez por ti e por mim. E como é que nós podemos crescer nesta graça? Ele depois fala do conhecimento, ou seja, esta ideia de crescer na graça de Deus tem muito a ver com esta... Tu sempre pôs a tua fé, a tua caminhada com Deus ligada ao momento em que tu tens um encontro com Jesus e que tu percebes que tudo o que tu tens, tudo o que tu és, é por causa de Jesus, não é por causa de ti. Tudo o que tu tens, tudo o que tu és, é por causa de Jesus. Esta graça de Deus, este favor imerecido de Deus, que todos nós temos que crescer, este conhecimento do que Cristo trouxe para ti e para mim. Sabes que tu hoje, tu e eu, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Sabes o que é que isto significa em termos práticos? Significa que Satanás não tem nenhum poder sobre ti e sobre mim. E por isso nós não temos que ter medo de nada. Porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é saber que não há condenação para ti. Porque Cristo te defende. A graça de Deus é saber que mesmo as coisas más, as coisas que aos teus olhos parecem más, contribuem para o bem daqueles que te amam. Por isso, se estás a passar uma luta e uma provação, a graça de Deus te diz, não fiques perturbado. Porquê? Porque eu vou estar contigo. A graça de Deus é isso. E crescer na graça de Deus é tu chegares a um ponto de perceberes que o teu crescimento não tem a ver com o teu esforço, tem a ver com a tua compreensão interior do que Deus fez por ti e do que tu és em Cristo. É como quando tu plantas uma árvore. Quando tu pegas numa árvore e colocas na terra. E quando tu colocas lá, tu não tens que ir lá todos os dias falar com a árvore. Diz assim, olha, cresce, não é? Pode ser um pouco ridículo. Não é? Eu acho que há pessoas que fazem isto. Eu não digo quem. Mas eu acho que há pessoas que amam tanto as plantas que elas são capazes de falar com elas. Mas, uma coisa eu te digo, é que isso não vai fazer nada. Mas se aquela terra tiver nutrientes, se houver rega a seu tempo, se a planta for saudável, ela vai crescer. E se tu também perceberes quem tu és em Jesus e não tiveres dúvidas quanto a isso, então tu vais crescer. E a graça, e era isso que eu queria que nós guardássemos nesta manhã, antes de entrarmos mesmo no tema, a graça não é uma experiência emocional, mas é um conhecimento espiritual de quem Deus é, da salvação que Ele nos dá. E crescer significa, essa palavra crescer na graça, é uma palavra que está colocada no imperativo presente. Na língua portuguesa significa continuar a crescer. Ou seja, cresce continuamente.
Ou seja, não é algo em que tu vais chegar a uma certa altura na vida e que vais olhar para trás e dizer assim, olha como eu estou grande. Esse foi o problema de Pedro. Aquele episódio, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus depois, de uma forma amorosa, lhe chama a atenção, eu acredito, Pedro tinha um grande problema. Um dos grandes problemas era a comparação de Pedro. Sempre se comparava com os outros. E enquanto ele fez isto, ele não ia crescer. Enquanto ele não assumisse que a graça de Deus era suficiente para ele, era suficiente para João, era suficiente para Mateus, era suficiente até para Judas, se Judas a abraçasse. Então, Pedro não iria crescer. E crescer na graça é esta necessidade de tu e eu crescermos. Agora, quando nós pensarmos numa criança, o que é que faz o crescimento de uma criança? Uma delas é o alimento, certo? O que é que produz o crescimento? E o teu alimento, o meu alimento, qual é que é? É a palavra de Deus. É nós conhecermos o que Deus tem para nós. Se tu não te alimentas, tu não vais crescer. Há muitos, não sei se gosta, alguém gosta de fazer jejum. Eu não gosto de fazer jejum, de vez em quando faço. Eu estou agora numa caminhada para isso. Mas não gosto, a minha carne não gosta de fazer jejum. Detesta. Eu gosto de comida. Okay? E boa. E gosto de comer bem e bastante. Até demais às vezes. Pronto. Para ser muito honesto e ser muito franco. Mas uma coisa essencial que eu percebo, há muita gente que está num jejum espiritual. Quase continuado. De vez em quando tem aqueles soslaios de comida. Vem um banquete na igreja. Ficam empanturrados. E dizem assim, estou satisfeito. Mas sabes o que vai acontecer? Amanhã, tu e eu, mesmo que vamos a um jantar, mesmo que vamos a um casamento, o que é que vamos ter no dia seguinte? Fome. Pelo menos eu tenho fome. Ou podemos dizer vontade de comer. Uma coisa importante para tu cresceres é perceberes o alimento. Quando olhas para uma criança, percebes também que ela desenvolve, ela tem alguns mecanismos para poder crescer. Ela tem que desenvolver, ela tem que ter algum exercício. Ela não pode ficar coitadinha sempre como uma princesa, como um príncipe, não é? Bem vestido ali, paradinho. Não. Eu tive uma dificuldade, eu não consegui tirar a fotografia de família este ano. Não é? Eu acho que já quase desisti isto. Eu acho que se calhar, vamos arranjar alguma pastilha que deixa o pessoal meio grogue para conseguirmos tirar uma fotografia de família em condições. Não é? Mas isto eu acho que deve-se um pouco à energia que os miúdos têm. E é bom que eles tenham energia. E nós também, como cristãos, precisamos de ter exercício, precisamos de servir a Deus, precisamos de ter algo que fazer coisas para o Senhor, para servir a Deus. Outra coisa que nós percebemos nas crianças é que elas comunicam. Elas são interessantes quando começam a palrar, a quase falar palavras que às vezes só os pais é que percebem, mas os pais percebem, por isso elas são ouvidas por alguém. Comunicação na tua vida, na minha vida, para crescimento é importante. Nós temos que crescer na nossa caminhada, comunicar com Deus. E claro, outra coisa que poderíamos falar é acerca da sociabilização. O que faz crescer uma criança é ela sociabilizar-se com outros, ela relacionar-se com outros. Há muitos cristãos que pensam, eu vou ser um bom cristão na minha casa, eu não gosto de estar com outras pessoas. As outras pessoas só me afastam de Deus. Elas não vão crescer. Mas voltando ao nosso texto. A importância de nós crescermos na graça de Deus. A graça de Deus, o que Deus fez por ti e por mim, é a base de todo o crescimento. E nós queremos ver 3 coisas hoje. A primeira delas é que eu acho que Pedro passou a crescer no amor. Crescer no amor. Pedro dizia a Jesus, eu vou contigo até à morte. Certo? Mesmo que todos se abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas as suas palavras o enganavam. Falavam de um amor sem fim por Jesus, sem limites, uma disposição até mesmo de morrer por ele. Porém, cedo ele se apercebeu que aquelas palavras que eram faladas na hora H não funcionaram. Por palavras que lanças ao vento, elas vão ser esquecidas. E o amor não é um sentimento. Em muitas alturas, é uma escolha que tu fazes para amar. E Pedro sabia isto. Pedro sabia que as suas palavras tinham que se evidenciar em atos e em ações. Não era um sentimento bom, era algo que tinha que ser concretizado. Jesus dizia, se me amar, guardareis os meus mandamentos.
E se calhar nestas palavras que eu coloquei aqui para vocês, veio às suas memórias, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um amor para Deus, que era ilimitado, e um amor para o seu próximo, que eram os seus colegas de ministério, os outros apóstolos. E Pedro tinha que encarar isso. Falar menos e viver mais. O amor só pode ser demonstrado em ações. E se eu hoje te perguntasse: será que tu amas a Deus? Será que eu amo a Deus com todo o meu coração, alma, força e entendimento? Se Deus me retirasse tudo o que eu tenho como motivo de gratidão, será que eu continuaria a amá-lo? Esse foi o grande dilema de Jó. Conhecem a história de Jó. A proposta de Satanás a Deus foi: olha, Jó te ama porque a vida lhe corre bem. Tira-lhe o que ele gosta e vais ver se ele continua a amar-te. E se Deus fizesse, e se acontecesse mesmo connosco? Se de repente, na tua vida, na minha vida, viessem coisas de mais a pior, será que nós continuaríamos a amar Deus? Ou será que o nosso amor, afinal, é em terceiro? Será que nós amamos Deus só por Deus ser Deus? Eu penso em mim próprio. Muitas vezes eu agradeço a Deus o que Ele me dá, as bênçãos que Ele traz para mim. Eu agradeço a Deus porque a vida me corre mais ou menos bem. Mas se a vida me corresse muito mal, eu não sei se teria esta gratidão tão grande para Ele. Crescer no amor é perceber que o amor por Deus não muda nas circunstâncias que tens da vida, não muda nos momentos bons ou maus, porque tens o melhor emprego, ou porque não conseguiste o emprego que tu querias, ou aquele pedido que tu tinhas feito a Deus afinal nunca mais chegou, ou aquela situação de saúde nunca mais passou. Hoje estava-me a queixar aqui alguém, dizer, já parece um velho, não é? Estava aqui uma dor aqui nas minhas articulações, não é? Ou seja, às vezes nós limitamos o nosso amor a Deus àquilo que Ele nos entrega a nós, e quando Ele não nos entrega aquilo que nós queremos, parece que nós ficamos amoados com Deus. Já viram isto numa criança, quando ela faz aquela cara? Quando ela fecha e fica amoada. E há muita gente amoada com Deus. Muita gente que não percebe que Deus é Deus, gente. Há pessoas que questionam Deus porque Deus não respondeu a isso. Como se Deus se importasse que nós questionássemos se Ele é real ou não, porque Ele não respondeu aos nossos pedidos. Aquilo que eu queria tanto na minha vida, aquela casa, aquele carro, aquele desejo da minha alma, eu pedi tanto, e Deus não me deu. As pessoas ficam assim. E Deus fica lá no céu, se calhar como um pai que sabe ter autocontrole, que nem todos os pais sabem, e que fica a olhar para a criança e diz assim: filho, fica em paz. Um dia tu vais perceber. Tu vais crescer um dia. Crescer no amor significa tu e eu perceberes que amar a Deus tem a ver muito com um desejo de o buscares e de seres obediente a Ele todos os dias da tua vida. E se nesta altura tu fizesses um teste ao teu coração, um check-up ao teu coração, no teu amor a Deus, como é que ele estaria? Onde é que tu estarias nesse amor? Se Jesus te perguntasse a ti, ama? Porque o que Jesus vai dizer a seguir é preciso realmente ter amor. O que Jesus está a fazer de proposta a ele era difícil. Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, a vida vai-te correr mal, a coisa não vai ser muito boa, vai ser pera doce. Não é? Mas por isso é que Jesus lhe pergunta, eu acho que 3 vezes, para ter a certeza que ele está a ouvir o que está a dizer, não é? Amas-me mais do que este. Podíamos discutir muito isso, mas eu não quero dedicar tempo a mais sobre este assunto, mas este amor é esta ideia de nós amarmos a Deus e, claro, também amarmos o nosso próximo.
a pessoa com quem nós nos cruzamos. E nós não fechamos o nosso coração. Eu tive 2 experiências esta semana que me custaram muito. Ver a necessidade de alguém e ver o quanto eu ter sido sensível a isso despolutou bênção para a sua vida. E há muitas semelhantes a nós com quem nós nos cruzamos no nosso dia-a-dia, na nossa rua, na nossa casa, na nossa volta, que nós precisamos de parar e amar. Amar o nosso próximo. O amor é aquilo que quanto mais tu dás, mais tu tens. Nunca se perde. Não é? É daquela coisa que quanto mais tu produzes, mais aquilo vai criando, não é? E o desejo que Deus tem para ti e para mim, neste ano, é que nós possamos crescer neste amor por Ele, neste amor pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, por uma pessoa que não fala a nossa língua, que não tem a nossa cultura, que é de uma religião diferente, que tem pensamentos que nós não concordamos, nem nunca vamos concordar. O nosso amor tem que ser por essas pessoas, tem que ser um amor intencional. E crescer no amor significa tu seres intencional neste crescimento. E depois nós vamos falar acerca da importância de crescermos na nossa fé. E esta é uma dimensão muito interessante, porque Pedro estava à espera de um reino que vinha naquela altura. E Jesus estava a falar de um reino que vinha muito depois. Pedro estava a pensar num reino no qual eles iriam ser os príncipes, e Jesus estava a dizer, ok, vocês vão ser príncipes, mas antes de ser príncipes vocês vão ter que ser mártires. Ou seja, a proposta de Jesus vai muito diferente da proposta de Pedro, porque Jesus tinha uma coisa muito maior. Jesus dizia, se um grande trigo cai à terra e não morrer, fica só ele, mas se morrer, dá muito fruto. Porque quando o grande trigo morre, e ele tem fé, que ele vai dar fruto. E a fé é esta capacidade, não é? Como eu pus aí, em Carta aos Coríntios, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. É uma chamada incrível para tu e eu crescermos nesta fé, de perdermos o controle. De perdermos o controle e de deixarmos Deus controlar. Eu acho que o mais importante da nossa vida, todos nós temos dificuldades, que eu acho que é, digamos, a prova final que todos nós vamos ter na nossa caminhada com Deus, é quando tu e eu confiamos em Deus. Confias em Deus plenamente. Tens mesmo aquela confiança plena de que Deus é o teu Pai amoroso, poderoso, gracioso. Fé é esta capacidade de nós não vermos nada acontecer. Foi o que Abraão teve que viver. Abraão viu os seus anos a passar, mas ele creu em Deus. E ele creu que as palavras de Deus, do nada, fazem vida, o que é estranho. Porque de nada não se faz nada, dizemos nós. Mas ele acreditou. E tu e eu, claro, vivemos a nossa vida com dificuldades, com lutas, com aumentos de preços, alguns ficaram assustados, não é? Quer dizer, de vez em quando o nosso governo não se lembra de baixar a gasolina, essa coisa toda, só para nos enganar, não é? Mas pronto. Mas temos estas coisas todas a acontecer e vivemos vidas pressionadas, vidas ansiosas. Recebi uma mensagem lá do Brasil, muito preocupado com a situação lá, e pronto, tem as suas razões, não é? Naturalmente preocupado pela instabilidade que existe. Mas, sabe uma coisa? A nossa pátria não é na terra. Não sei se vocês perceberam disso. E ter fé é focar não naquilo que tu vês hoje, naquelas conquistas que tu tens. E é bom conseguir algo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. São conquistas que nós vamos tendo e que nós nos vamos alegrando. Mas fé tem a ver com quando tu não consegues, tu continuas a acreditar que Deus te ama e que Ele vai estar contigo nessa altura. E crescer na fé é esta capacidade de contrariar as circunstâncias favoráveis da nossa vida e acreditar que o nosso Deus é o Deus das circunstâncias desfavoráveis. É o Deus dos impossíveis.
É o Deus que quando tudo termina, parece que tudo começa com Ele. É o Deus que parece que tem prazer em levar-nos a becos sem saída para dizer: agora a salvação vai ser minha. Ele fez isso muitas vezes. Vão ver a história do povo de Deus, vão ver isso. Olhem, por exemplo, para as 3 famílias que são o princípio da nação de Israel. Todas aquelas mulheres eram estéreis. Foram escolhidas a dedo por Deus. Olha, vou escolher esta que não pode ter filhos. Vou escolher esta que não pode ter filhos. Vou escolher esta que não pode ter filhos. Para quê? Para que no final elas tivessem filhos e a glória fosse para Deus. Fé é tu continuares a crer quando as coisas não acontecem. E claro, eu vou ser honesto, gente. A minha carne, os meus ossos não olham muito para a fé. Olham para as circunstâncias. Mas uma coisa que vai nos ajudar a crescer na fé é certamente a palavra de Deus. É tu começares a ler, a acreditar, a orar, a confiar. Outro dia encontrei um devocional meu, quando eu tinha 15 anos de idade. O que eu orei a Deus. O que eu falei com Deus. Já lá vai mais de 20, ok? E eu quando li aquilo, eu fiquei tocado e Deus lembrou-me. Lembra-se quando tu oravas assim? Quando tu acreditavas em mim? Tu eras pastor. Mas tu viste agir na tua vida. E fé não tem a ver com idade, gente. Fé não tem a ver com nada. Não tem a ver com nenhum estatuto. Se tens algum ministério da igreja, algum mistério também. Mas não. Fé tem a ver com creres em Deus. E confia e pôs Deus à prova na tua vida. Aquela altura foi uma altura decisiva na minha vida. E eu pensei em... Já vos contei isto a alguns a ouvir. Desculpem, aqueles que são repetentes aqui na igreja, não é? Eu tinha 15 anos de idade e passei uma crise muito grande na minha vida. Foi uma altura em que eu questionei muito o amor dos meus pais e tudo isso. Trabalhava de manhã, à tarde, e à noite ia para a escola ali o Rodrigues de Freitas, ali no Porto. Saía de casa às 7h15 da manhã, chegava a casa às 11h30, 11h45 da noite. Naquela altura eu questionei tudo, questionei Deus, questionei a minha fé, questionei tudo. E aqui embaixo, aqui a 200 metros daqui, passei aqui na linha de comboio com desejo de me matar. Aqui embaixo, gente. Eu trabalhava no Porto e Deus trouxe-me aqui para me voltar a trazer muitos anos depois. Mas naquela altura eu questionei muito. E Deus falou muito comigo naquele dia. Ele disse assim: olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E se tu estás com dificuldades em crer, tu tens que esperar em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E esperar é quando tu não tens nada, gente. Não é quando tu tens. Quando tens que esperar, não é? Se tu tens alguma coisa a servir, tu não esperas nada. Mas quando tu esperas em Deus, é porque tu não tens. E crescer na fé, esta capacidade de tu, mesmo não tendo, tu acreditas que Deus é o meu Pai amoroso, Ele vai-me ajudar, Ele vai-me fazer passar este desafio na minha vida. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Foi 1 ano e meio difícil da minha vida. De muitas lutas interiores, de muitos questionamentos, de muitas pressões e opressões e depressões. Tudo isto junto. E nessa altura, foi uma altura em que eu disse, eu só ouvi Deus: olha, tens que esperar. E eu disse: tenho que esperar. Porque aqueles que esperam vão renovar as suas forças. E foi isso que eu fiz. Eu esperei. E sabe o que aconteceu? Eu renovei as minhas forças em Deus. E é isso que nós precisamos. Crescer na fé é esta capacidade de tu esperares o momento de Deus. Vamos falar acerca de crescer no serviço, não é? Um serviço como aquela lição que Jesus deu aos seus discípulos. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve, depois de lavar os pés aos seus discípulos. O serviço que vem de Pedro, que dizia que ia a todo lugar por amor de Jesus e de repente o negou 3 vezes. Mas Jesus o chama novamente e lhe diz: tu amas-me? E diz assim: não, realmente tu agora me vais seguir e tu me vais servir. E vais servir os meus propósitos. Pensa-se que 3 anos depois de acabar esta carta que ele escreveu, ele morreu em Roma. Esta foi a última carta de Pedro, e pensas que ele, 3 anos depois, o máximo de 3 anos depois, ele acabou por morrer. Então Pedro termina com este versículo tão interessante, não é? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
E Pedro realmente iria servir Jesus, sem querer. Quer dizer, ele primeiro falava muito em servir, mas depois Deus diz, não, tu vais-me servir, mas como eu quero. E tu vais para um lugar que tu não pensas que vais parar. E a última coisa com a qual eu quero terminar, que é focar em Jesus. E focar em Jesus é tão interessante o episódio que eu quero vos levar, aquele episódio da transfiguração. Quando Pedro estava com Jesus e mais outros 2 discípulos, eram 3 com Jesus lá. E de repente eles viram o que todo judeu queria ver. Viram Moisés, uma aparição de Moisés, e viram Elias. E Jesus! Extraordinário, não podia haver melhor. Eles estavam em pulgas com aquela ideia. Estavam tão entusiasmados com aquele episódio todo, porque todo judeu tinha essa ambição, porque Moisés não tinha morrido, mas não sabia onde é que ele estava, porque ele ficou lá na montanha, não é? E Elias foi arrebatado para o céu. E estava ali Jesus, o Filho de Deus. Então, estavam ali os 3, era espetacular. Eles até fazem uma proposta, vamos construir aqui uma moradia para você, não é? Vamos construir aqui uma casa para vos ter mais tempo aqui connosco, não é? Não queremos que vocês vão embora, agora vão ficar aqui connosco. E de repente é muito interessante, e veio uma voz que os envolveu, e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, aí ele ouviu, e de relance, olhando em redor, a ninguém mais viram, senão Jesus. Focar em Jesus foi aquele episódio de Pedro. Jesus, e quanto a este, o que é que lhe vai acontecer? E Jesus disse, olha, quanto a este, fica em paz, eu vou cuidar dele, tu segue, olha para mim. E o meu desafio para ti neste dia este ano que estamos a iniciar, é focar em Jesus, olhar para Jesus. O versículo termina muito interessantemente. Diz assim, a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Ou seja, o que este versículo basicamente diz, não é? Que o nosso crescimento em Jesus, na graça e no conhecimento de Cristo, e depois termina, a Ele seja dada a glória. Ou seja, o final de tudo, da tua vida, da minha vida, o final do serviço, o final do amor, o final da fé, é que Cristo seja grande, que a glória seja para Ele, agora e para toda a eternidade. E a Igreja diz Amém. Amém. E encorajo-te a poderes ler esta carta, uma carta muito interessante, que fala das falsas doutrinas, dos falsos profetas e da vinda de Jesus. Mas que nos deixa uma mensagem muito grande, que é uma mensagem de crescimento. E crescimento é o que tu e eu temos que fazer. Para crescer temos que nos alimentar, temos que fazer exercício, temos que comunicar e temos que ter relacionamentos. É isso que é preciso, porque se não fizermos isso, uma criança nunca cresce sozinha. Uma criança cresce porque se alimenta, porque exercita, porque comunica com outros e porque também se relaciona. E nós precisamos de fazer o mesmo.